aí, galerinha linda do meu coração, conforme eu prometido, eu vim aqui hoje fazer uma análise da Klabin para vocês aí do grupo do workshop da renda passiva. E lembrando que amanhã a Klabin divulga aí os resultados do terceiro trimestre, então é ideal que quem tem Klabin na carteira, né, esteja ligado amanhã, acompanhe ali o release de resultados dela, se possível, ouça a videoconferência, né, a gente coloca lá no fonezinho de ouvido e vai ouvindo o que o pessoal lá, os gestores da Klabin têm a dizer pra gente, isso é bem importante, tá? E eu vou trazer aqui alguns pontos relevantes, alguns fatos importantes que no último release de resultado a Klabin soltou, tá? Então, primeiro a gente começa aqui fazendo essa olhada geral aqui, né, da empresa. Então, a gente vê que ela tem 3 tipos de ações, né? Tem uma Unity, que ela é uma união das ações ONPN, tem a ação PN, que é a Klabin 4, e a ordinária, que é a Klabin 3. Tem 5 bilhões de ações aí no mercado, tá? Ela tem 5 bilhões de ações emitidas, sendo que disponíveis no mercado ela tem apenas 44,30% das ON e 91,96% da PN. Isso significa que o controlador da companhia não quer dividir o controle da companhia com ninguém, tá? O tag along aí é bacana, de 100% tanto em uma quanto em outra, então significa que se por acaso ele quiser vender o controle, quem for comprar o controle da empresa vai ter que oferecer o mesmo valor para os acionistas, 100% do valor, tá? A quantidade de acionistas, 173.547 pessoas físicas, 1.751 pessoas jurídicas e 56 pessoas institucionais, tá bom? Ela é do setor de materiais básicos, madeira e papel e celulose, e o nível de governança dela é no nível 2 da B3. E como eu falei, o próximo resultado dela aí vai ser amanhã, após o fechamento do pregão. Então vamos dar uma olhada aqui nos últimos resultados, comparação anual, tá? Ano a ano a gente observa que desde 2018 a Klabin veio numa expansão muito grande de crescimento da sua receita líquida, tá? Esse ano ela teve uma redução, mas depois eu vou mostrar pra vocês um pouco o gráfico da celulose, que é a commodity que a Klabin é atrelada, e a gente observa que a celulose tá num gráfico de queda, né? Então, assim, eu enxergo que esse resultado um pouco levemente menor do que o do ano passado, na verdade, é a empresa se reinventando. Ela mesmo num ciclo de queda da celulose, ela está conseguindo manter ali o seu nível de receita. Ela depende da celulose, porém ela não produz só celulose, ela produz derivados de celulose também, o que permite à empresa que ela seja justamente esse camaleão aí na hora de vender os seus produtos, né? Ela acaba produzindo mais e vendendo mais aquilo que tá mais em voga aí no mercado, que tenha origem, né, da celulose. Os custos da empresa, a gente observa que teve uma leve queda, é óbvio que com a receita líquida caindo, né, menos produtos vendidos, a gente vai ver isso no relatório lá, no release de resultado, que ela teve uma produção menor, um número de vendas menor, então, consequentemente, os custos dela também vão ser menor, tá? O resultado bruto dela aí teve uma leve quedinha, né? O resultado bruto é justamente aquilo que ela conseguiu tirando só da venda dos produtos. Então você pega ali a receita líquida que você tem e diminui os seus custos, e aí você tem esse resultado bruto, tá? A margem bruta então ficou em torno de 47%, que é o lucro que ela obteve com as vendas, né? As despesas operacionais, a gente observa que teve uma leve subida aí nas despesas operacionais, mas nada muito relevante, fazendo com que o resultado operacional dela também tivesse uma leve queda também, mas nada muito importante, tá? A margem operacional dela é muito boa, de 32%. O resultado financeiro dela teve um resultado positivo de 502, provavelmente causado por um hedge em dólar, né? Porque como a celulose ela é negociada no mercado internacional, a cotação da celulose é feita em dólar. Então, essas empresas que têm produtos que são negociados em mercado internacional, geralmente elas se protegem contra a queda do dólar, fazendo um hedge ali financeiro, tá? E aí, com isso, o dólar agora tá lá no patamar dos R$4,90, R$5. Ela obteve um lucro financeiro aí de 502 milhões, tá? Imposto de renda e contribuição social, consequentemente, como ela vendeu menos, teve menos receita e teve menos custo de produto vendido, etc., ela acaba tendo também uma redução dentro dos impostos, tá? O lucro líquido teve uma pequena melhora, mas essa pequena melhora a gente pode observar que é justamente proveniente do resultado financeiro, então é mais do RED do que propriamente das operações. Isso não significa que a empresa está quebrando ou que a empresa está indo mal das pernas, não. É como eu falei, ela é muito dependente da celulose, e o ciclo de celulose em baixa, consequentemente, afeta todos os produtos, uns mais, uns menos, porém afeta todos, tá? E aí ela conseguiu lucrar ali um pouquinho mais com
esse hedge financeiro que ela faz do dólar, tá? A margem líquida ali, ela ficou em torno de 26%. Então, de todas as operações dela, descontando custos, etc., ainda assim ela ficou com um lucro de 26% em cima do que ela vendeu, beleza? Aí aqui a gente vê um gráfico, né, que a gente consegue enxergar um pouco melhor como é que tá essa escadinha aqui de crescimento, que é justamente o que a gente espera dentro de uma empresa, né, ao longo dos anos. A gente observa aqui uma leve queda agora aqui na comparação do terceiro trimestre de 2022 para o segundo de 2023, mas é justamente aquilo que eu falei, é um ciclo de queda da commodity, é extremamente normal, ela se acomodou aqui, e a gente vê que mesmo em queda da commodity, a empresa não sofreu tanto, tá? Aí aqui a gente vê outros gráficos de margem. Vamos para os indicadores fundamentalistas. Eu vou fazer aqui em cima da Klabin 11, mas indicadores que não levam em consideração preço acaba valendo para todas as ações. Agora, os indicadores que levam em consideração o preço, aí você tem que mesmo fazer a divisão na mão pelo preço, tá? Mas eu vou usar aqui a Klabin 11, que é a mais líquida. Então, vamos lá. O lucro por ação dela é de R$ 4,52. O preço sobre lucro é de 4,97 vezes. O VPA, que é o valor patrimonial por ação, é de R$ 12,68. O P sobre VP é de 1,77. O P sobre EBITDA, então assim, incluindo, né, depreciação, amortização e etc., se você pegar o preço dela e dividir pela receita operacional dela, aquilo que ela efetivamente produz, você tem que ela precisaria produzir 3,98 vezes para poder pagar o preço, tá? Aqui, já incluindo depreciação e amortização, a gente observa que essa relação acaba tendo uma queda um pouquinho, né? Provavelmente por conta de alguma amortização que ela faça dentro do seu balanço ali, e que dê um ganho final ali para a empresa, tá? E aí ela precisaria produzir aí de receita operacional, de lucro líquido operacional, 3,22 vezes para poder pagar o preço que você está pagando pela empresa. O preço sobre os ativos da empresa, uma relação de 0,51%. O EBITDA da empresa, que é efetivamente o que ela gerou de resultado operacional, ele ficou um pouco menor do que o resultado de 2022, mas ainda assim a margem EBITDA se manteve. Então significa que mesmo com receitas menores, ela conseguiu equilibrar isso dentro dos custos e conseguiu manter uma margem operacional ali bem tranquila, tá? O preço sobre a receita líquida está em 1,28%, então você paga 1,28 vezes a receita líquida da empresa, tá? Quando você compra a ação. O ROI, que é o retorno dos investidores aí, de 36%. Então, a cada R$100 que você investe em Klabin, você recebe de volta R$36, tá? Levando em consideração o lucro total. O ROA, né, que é o quanto a empresa consegue de lucro em cima dos seus ativos, está em torno de 10%. E o ROIC, que é utilizando o capital de terceiros, né, já que a gente é acionista, a gente faz parte do capital próprio, né? Usando os financiamentos, ela consegue um lucro aí ainda de 16%. Então, ou seja, ela toma o financiamento e consegue, com esse financiamento, gerar um lucro de 16% ainda, tá? O EV sobre EBIT, que é o preço, o valor da empresa, né? O Enterprise Value, é o valor da empresa dividido pelo seu resultado operacional, que está de 7,6 vezes. Então, ela precisaria gerar 7,6 vezes esse resultado operacional para poder ter o valor da empresa. E sobre o EBITDA, incluindo ali a depreciação e a amortização, esse valor cai para 5,71. A gente vê que ela pagou em dividend yield no último ano, né, nos últimos 12 meses, 6,20%, e ela tem feito um dividend payout de 34%. Significa que do lucro líquido da empresa, 34,33% ela tem pago de dividendo, tá? O beta dela é 0,33, o que significa que ela é bem descorrelacionada do Ibovespa. Então, assim, ela não anda muito junto com o Ibovespa. O que, na teoria, se você for imaginar que o Ibovespa é uma carteira balanceada, o que não é, né? É uma carteira 100% balanceada, que pega realmente as melhores empresas e etc. Você veria a Klabin como uma empresa um pouco mais arriscada, mas lembrando que o Ibovespa não é lá essas coisas. Teve uma valorização de 17% aí nesses últimos 12 meses, mas se você observar, no ano passado ela teve uma queda de 17%, então meio que ela ficou para ali. Tem uma boa negociação de 14.519 por dia e um volume diário de 119 milhões, né? Aqui a gente tem as dívidas da Klabin, né? Eu não me pego muito entre patrimônio e disponibilidade, eu olho muito mais os indicadores em si, né? Então, dívida bruta sobre patrimônio líquido, ela tem 1,79, então, ou seja, ela precisaria gerar
1,79 do patrimônio líquido dela para poder pagar toda a dívida dela. E esse aqui é muito importante, que é a dívida líquida sobre EBITDA. O quanto ela precisaria gerar de receita operacional, de lucro operacional, para que ela possa quitar as dívidas dela. Então tá aqui 2,49, tá? Que é a alavancagem lá que a gente fala. Sendo que dessa dívida líquida aqui, apenas 8% é de curto prazo. Então as dívidas dela são mais de longo prazo, o que também dá um respiro aí para a empresa. O fluxo de caixa de Klabin, a gente vê que ela investiu muito. Lá no release de resultado eu vou falar um pouquinho a respeito de um projeto Puma 2, que foi entregue em junho. Então, provavelmente, a gente deve começar a enxergar o resultado dessas máquinas que começaram que entraram em produção agora em junho, só nos próximos trimestres. Ou amanhã, de repente, no release, ou no próximo resultado, talvez, né? A gente vai ver o andamento de como é que foi essas máquinas novas aí. Então a gente observa que coisas que eu acho relevante aqui no fluxo de caixa. A gente observa que a empresa investe muito, principalmente por conta desse Puma 2, né? Nesse trimestre, então nesses últimos 12 meses ela investiu bastante. Ela chegou a parte que ela investiu com relação ao lucro líquido de 152%, ou seja, ela teve que captar financiamento. E tanto o CAPEX sobre o lucro líquido, que é o que efetivamente ela investiu em maquinário, etc., de 109%. E isso aqui do fluxo de caixa da Klabin nesse último ano é o que realmente importa, né? Aqui a gente tem um gráficozinho e aqui a gente vê o balanço patrimonial. O balanço patrimonial nada mais é do que uma foto estática dos ativos e dívidas da empresa, mas isso aqui não muda muito durante o ano. No pessoal do GPS, eu vou fazer na virada do ano lá, quando as empresas divulgarem o balanço patrimonial delas desse ano de 2023 para 2024, eu vou fazer uma análise somente do balanço patrimonial, uma análise comparativa aí ano a ano, pro pessoal lá que tá no grupo, né? E aí a gente vai falar um pouco mais desse balanço patrimonial e ano que vem vai ficar tudo muito mais claro, porque aí após detalhar esse balanço patrimonial, a gente vai só vendo as alterações aí pelos releases de resultado. Aí tem aqui os controladores, né? A gente vê que o controlador é justamente a família Klabin e tem algumas outras empresas aqui que também dividem o controle com a família, tá? Beleza, então vamos lá para o release de resultado. Então vamos lá. Ele fala que ele produziu nesse trimestre um EBITDA ajustado de 1,34 bilhão, né, no segundo trimestre, mas teve uma redução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior de 27%. Antes deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tá aqui, ó. Olha como é que tá feio o gráfico da celulose. Então, a Klabin conseguir gerar um resultado mais ou menos parecido com o do ano passado já é uma grande glória, tá? A gente observa aqui que o gráfico tá tentando se recuperar, porém ainda não se recuperou. Perdeu esse fundinho aqui, coisa feia. Mas, enfim, ela conseguiu ainda assim manter os resultados do ano passado. Então, essas reduções que a gente está vendo aí no release de resultado são muito dessa baixa, né, do ciclo de celulose. Então ela fala aqui que ela entregou dia 9/6 esse projeto que eu falei para vocês, o Puma 2, tá? E aí, provavelmente agora, as novas máquinas vão começar a produzir. Nesse trimestre agora já deve ter alguma coisa, afinal de contas o terceiro trimestre começa em junho, né? Aí ela fala o fluxo de caixa ajustado, aí ela comenta a respeito do mercado de papéis e embalagens, que ela fala que teve um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Mostrando que ela conseguiu se reinventar dentro de um contexto meio turbulento para as empresas de celulose. Aí ela fala do ROIC, que a gente já falou lá nos gráficos, ela comenta aqui dos segmentos de papel ondulado e reconhecimentos por sustentabilidade. Aí a gente vem para os destaques financeiros, assim, a gente não precisa se ligar tanto em números e ficar comparando número com número, porque dentro do release ele já vem aqui, esse triangulinho aqui já é a diferença, né? Então já traz um comparativo. A gente observa que o volume de vendas caiu, tanto em relação ao primeiro trimestre desse ano, quanto em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O mercado interno, que é o brasileiro, ele teve uma alta de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre e 6 pontos percentuais em relação ao trimestre do mesmo trimestre do ano passado. A gente observa que a celulose caiu 21% e 10%. Os papéis, a venda de papéis em relação ao primeiro trimestre teve um leve aumento, mas em relação ao trimestre anterior caiu 17%. E a venda de embalagens subiu 3% em relação ao primeiro trimestre e caiu 3% em relação ao mesmo ano, ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida, eu vou falando sempre aqui em ordem do segundo trimestre para o primeiro trimestre e depois os percentuais do segundo trimestre comparativo com o ano anterior, tá? Melhor, eu vou ler toda Vamos lá.
O EBITDA ajustado teve uma queda de 31% em relação ao primeiro trimestre e 32% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem EBITDA caiu 9% e 8%, respectivamente. O EBITDA ajustado caiu 31% e 27%, respectivamente. Em compensação, o endividamento se manteve ali meio que instável, tá? E os investimentos caíram um pouco também, tendo em vista que ela entregou aí esse Puma 2, né? Então ela deu uma segurada nos investimentos aí que já entregou o projeto. E aqui tem a mensagem lá do pessoal da gestão falando como é que foi esse segundo trimestre para a Klabin. Ela comenta da entrega, né, do início de operações da Puma. Tá aqui a fotinho da Puma lá, que ela entregou do projeto Puma 2. Ela fala o que vai começar a ser produzido ali dentro, né? Então ela fala que ela vai conseguir desenvolver algumas embalagens para segmentos de alimentos e bebidas. E fala do investimento, tá? Comenta um pouco dos outros mercados que ela também atua. Então é interessante, se você tem Klabin, se você quiser dar uma olhadinha. Mas basicamente o que ela diz aqui é que ela ainda assim, num mercado não favorável para celulose e para embalagens como um todo, ela conseguiu se manter ali na sua linha de resultado e conseguiu vender os produtos de maior demanda, né? Como, por exemplo, como a celulose está em baixa, ela deixa de vender celulose e ela começa a vender outros derivados da celulose. Uma das coisas que eu acho interessante da Klabin, eu sempre comento isso, é porque a Klabin é uma empresa que ela é muito verticalizada. O que isso significa? Significa que ela tem o plantio de celulose, do plantio de celulose ela trabalha a celulose, dela trabalha a celulose, ela cria embalagem, e aí de criar embalagem ela vai criando papel cartão, e assim vai. Então ela consegue, mesmo em ciclos de baixas de um produto específico, utilizar sua capacidade de produção para voltar para outro tipo de produto. E aí com isso, foi por isso, justamente por isso que ela conseguiu, do último ano para cá, conseguiu se manter ali em linha de resultado por conta dessa... digamos que ela seja um camaleão, né? Por conta dessa facilidade de mudança que ela tem em entregar um produto final diferente conforme o mercado esteja ditando aí, tá? Aí o desempenho econômico, né? Operacional e econômico. É justamente ela falando da produção. Como eu falei, ela teve uma queda na produção, consequentemente ela teve queda nas vendas por conta do ciclo de baixa lá da celulose. E aí ela conseguiu ainda assim ter uma queda muito pouca e em vez de ter algo muito absurdo, ela conseguiu ali dentro do mercado de papéis, criar ainda novas receitas, novas avenidas de receita e se manter com resultados bacanas, tá? Aqui ela fala das manutenções programadas, né, que existem das máquinas mesmo, que é a parte que ela vai ter que fazer a manutenção. Aqui ela fala do volume de vendas, e você observa que como um todo o volume de vendas caiu. Aqui a gente vê um gráficozinho aqui com relação ao segundo trimestre e segundo trimestre de 23 e 22. A gente vê que 59% das vendas desse trimestre aqui foram feitas no Brasil e 41% no exterior, ao passo que ano passado 53 foram feitas aqui e 47 no exterior, tá? Aqui ela mostra os produtos que mais representam lá dentro da sua receita. 39% de celulose, a gente observa que as embalagens ganham um certo destaque, 20% de cartões e 12% de container boards. Aí ela fala do câmbio aqui, e aí a gente vê que o dólar final aqui teve uma redução de 8%, então a gente entende o porquê que ela recebeu aquela resultado financeiro lá. Aqui ela mostra a receita líquida por produto, tá? A gente, de modo geral, observa que teve uma queda generalizada tanto em relação ao período anterior do ano passado, quanto em relação ao primeiro trimestre, tá? Mas a gente observa que ela conseguiu ainda ter uma queda muito pouca, mediante o mercado, né, de papéis e embalagens, tá? Aí aqui é a receita de vendas, né? Lá é o volume de vendas e aqui é a receita de vendas. Aí aqui ela detalha um pouco mais de que são as despesas, né, da empresa. É interessante a gente acompanhar, mas a gente observa aqui que ela tem se mantido em linha aqui, tá? Com os outros trimestres, tá? O custo de caixa total, né? O quanto que ela gasta de caixa para poder manter a empresa. E aqui o que efetivamente compõe esse custo, né? 30% sempre das empresas, a maior parte é gasto com o pessoal. Mas a gente observa que ela teve um ganho aqui do gasto com o pessoal, provavelmente por conta da entrada aí dos maquinários de Puma 2, que aí vai precisar de gente lá para trabalhar, né? Aí aqui os ativos biológicos, né? Que são madeira, coisas que ela mesma acaba produzindo, porque ela tem base florestal, ela expandiu a base florestal, até dizendo aqui, né? Porque através das madeiras é que se extrai celulose, né? Então ela planta, ela tira a celulose, ela transforma em embalagem, ela transforma em papel cartão e por aí vai. Aí aqui a geração de caixa operacional dela, como eu falei, seguindo ainda os mesmos princípios que a gente está falando de todo o resultado. Teve uma queda, porém a queda poderia ter sido pior por conta do ciclo, né, da celulose que tá ruim, o dólar que tá baixo,
mas ela conseguiu ainda reverter um pouco dessa queda com o resultado financeiro lá, o head dela de dólar. Aí aqui ela fala do endividamento, se a gente observar, mesmo com essas dificuldades que ela teve, ela não precisou pegar dinheiro, né? Então, assim, o endividamento dela tá parado. É um endividamento considerado moderado para alto, porque o ideal é que a empresa não tenha um endividamento acima de 3, tá? Então ela tá ali com 2,8, 2,6. Mas eu acredito que agora com a produção da Puma 2, ela reduza o endividamento dela e comece a pagar ali as dívidas. A gente observa até que ela já pagou uma parte das dívidas, tanto que teve uma leve redução ali, né? Ela teve uma redução de 2 bilhões 523 em relação ao primeiro trimestre. Então ela já pagou isso aí uma parte. Pelo efeito positivo da valorização do real frente ao dólar sobre o endividamento em moeda estrangeira sem efeito caixa. Ainda tem isso, a dívida dela é em dólar, tá? Mas aí por isso ela tem que ter o hedge lá. O prazo médio da dívida aí é de 104 meses, ou seja, daí quase 10 anos. Ela mostra aqui a dívida em dólar, a dívida em real e a dívida e o caixa total da empresa, né? Aí aqui ela fala do resultado financeiro e da conta de hedge. Hedge é uma proteção que as empresas, como eu falei, hedge é uma proteção que as empresas que recebem capital em dólar fazem para se proteger das variações da moeda. Aí novamente aqui ela fala dos investimentos, fluxo de caixa livre. Ela detalha aqui como é que ela chegou, né, no retorno sobre o capital investido, no retorno do capital que ela pega de terceiros. Aí ela faz uma consolidação aqui por unidades de negócios, florestal, celulose, papéis, fala um pouco do mercado de capitais em si, fala das rendas fixas brasileiras e americanas, né? Porque a gente, para investir, tem que ter uma comparação entre essas duas, entre as taxas desses dois, a gente chama de taxa livre de risco, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Fala que manteve a perspectiva lá e assim terminamos o balanço de Klabin. O que a gente espera ver agora aqui no próximo trimestre, né, no resultado de amanhã? A gente espera que a empresa comece a demonstrar números um pouco maiores por conta da entrada em funcionamento do Puma 2, tá? Pode ser que nesse trimestre a gente ainda não veja grandes mudanças, porque começou em junho, a empresa está produzindo e etc, mas a gente já quer começar a ver algum tipo de resultado. Então, na verdade, eu acredito que até no quarto trimestre é que a gente vai efetivamente conseguir ver algo mais consistente, tá? Mas a gente espera que pelo menos a empresa tenha se mantido ali em linha no que ela vem produzindo e no quarto trimestre ela já demonstre uma melhora significativa. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Amanhã eu vou fazer uma atualização com o resultado do terceiro trimestre pro pessoal lá da turma do GPS. Hoje eu tô deixando só hoje aberto, então ainda tem mais 2 vagas no GPS para quem quiser entrar, então se vocês quiserem me procure. E é isso aí, galera. Se vocês querem ter conteúdo de qualidade, conteúdo idôneo, vocês têm que ter uma pessoa de referência. E é aquilo, eu tô aqui para ajudar vocês, mas vocês têm que querer ser ajudados também. Um abraço aí, bons investimentos.